Olá, amigos, amigas, chegamos ao nosso podcast tão esperado, nesta segunda-feira, dia 10 de abril, terminamos ali de celebrar o grande acontecimento da fé cristã, paixão, morte e ressurreição do Senhor, e estamos vivendo a oitava da Páscoa. Sejam muito bem-vindos, sempre é uma alegria poder chegar até o seu coração, até a sua mente, a sua família, até o espaço que você nos oferece. E lembramos sempre de ajudar a divulgar o nosso canal, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, nosso canal no YouTube, e sempre que nos acompanhar, dê um like positivo, isso fortalece o canal para chegar a mais e mais pessoas, né? Hoje temos a graça de Deus de ter entre nós uma pessoa muito querida, de nossa cidade, São José do Rio Preto, da nossa igreja diocesana de São José do Rio Preto, também da nossa comunidade, Nossa Senhora do Brasil, Orlando. Orlando, ele revela talentos que nós precisamos beber da fonte do seu testemunho. Ser empreendedor, um bom empreendedor, na família, na vida pessoal, na fé e nos negócios, né? Esse é o segredo que o Orlando vai contar para nós. Orlando, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, cumprimento a todos que nos assistem, né? E parabenizo, né, esse Padre Ernesto que tanto nos inspira, nos emociona, nos indica caminhos, né? A gente possa contribuir um pouquinho também. Amém. Nesse momento. Que bom, Orlando. É importante, as pessoas gostam, e nós todos gostamos de saber quem é essa pessoa, de onde veio, para entender o processo da ação de Deus, do empreendedorismo, onde Orlando nasceu, como são seus pais, irmãos, hoje é casado, solteiro. Isso é o empreendedorismo que inicia todo esse caminho, né? Bom, eu nasci em São José do Rio Preto, hoje estou com 55 anos, já alguma trajetória aí, né? E rodei por vários locais. A minha juventude, infância, né, até a maioridade, fiquei em Votuporanga e tive a oportunidade de ter muitos contatos lá, né? Me lembro muito do Padre Nino Carta, Padre Silvio, né? E outros padres também que nos inspiraram bastante, né? E lá iniciamos, né, também uma vida na igreja também, com um grupo de jovens. Depois vim para Rio Preto, na Renovação Carismática, depois como Vicentino e algumas outras ações, até entrar na Pastoral Carcerária em 97. Sou de uma família de 6 irmãos, uma menina e 5 homens comigo. E meu pai, Orlando, também, já falecido. É uma pessoa assim, que muito me inspirou nessa trajetória da igreja. Ele é uma pessoa que ele foi fundador de 14 conferências vicentinas na nossa cidade aqui. E também a parte da Pastoral da Sobriedade, várias outras coisas que ele, né, pôde fazer e muito nos inspirar. Inclusive, a própria Pastoral Carcerária, ele me apresentou em 97. Né? E naquele espírito de empreendedorismo dele, né, aí ele me levou, me colocou naquilo e depois se retirou e segue o barco. Estou lá até hoje, desde 97, com a campanha da Fraternidade também, que estive preso e me visitaste, né, essa campanha de fraternidade de 97. Minha mãe também, uma pessoa... meu pai faleceu no início de 2005, e minha mãe é presente ainda, uma pessoa que muito nos inspirou, uma mulher orante, que nos ensinou desde a oração do terço, os exemplos, né? Uma grande evangelizadora, enquanto sempre era nos velórios, fazendo celebrações. Não, é minha sogra. Essa é a minha sogra. É a sogra, olha aí. A Nilce. Né? A minha mãe é a Marta. Ela é do neocatecumenato também. Ela
ordem franciscana, Que beleza, mas toda hein? uma trajetória na igreja com vicentinos, com outras coisas aí que, né, sempre um exemplo de pessoa de fé, pessoa que está sempre aberta ao outro também. Então, essa é a inspiração da minha vida. E nesse caminho, o E, Orlando conheceu uma moça, alguém? sim. Então, a semana passada nós fizemos 26 anos de casado com a Juliane. Olha, parabéns. Então, Parabéns. eu e a Juliane temos 2 filhos, né? A Thaís, que é engenheira e trabalha comigo, e também o Tiago, que está se especializando aí, vai ser uma família de 3 engenheiros aí. Eu também, eu fiz engenharia, me especializei numa área de sistemas de ar-condicionado, área térmica, eu sou engenheiro mecânico, né? Morei em Ilha Solteira, onde me formei também, depois morei em São Paulo e vim para Rio Preto, né? Firmei residência aqui e daqui a gente constrói essa vida. Que beleza, hein? E a empresa do Orlando, que ele desenvolveu, hoje é uma grande contribuidora na geração de emprego, geração de esperança. E uma empresa que um dia você puder visitar, olha, uma empresa que cuida de todos os detalhes, principalmente das pessoas, né? E até pela natureza, de deixar os ambientes mais gostosos, né? Pois a empresa de ar-condicionado, né? Que cuida dos ambientes e cuida bem das pessoas, né? Orlando, como que nasceu? Importante nós conhecermos, porque a gente fala, como que a pessoa chega a um potencial hoje, você vai dizer quantos colaboradores, funcionários você tem, diretos e indiretamente, mas como que nasce? O que é? É a ação de Deus, mas é algo que a gente precisa ser aquele instrumento, estar no lugar certo, na hora certa e tomar a atitude certa, né? Conta um pouco para nós desse empreendedorismo da Arcontemp. Em 90 eu me formei, em 91 eu fui trabalhar numa empresa de ar-condicionado aqui em São José do Rio Preto. Logo fui para São Paulo também, que aqui era uma filial. E com o tempo eu fui tomando conta dessa empresa, virei gerente da empresa e acabamos comprando essa empresa em 95 e dando continuidade, né, num trabalho que já existia. Então, eu imagino que a gente precisa ter foco, né, e entender quem nós somos. Eu acho que a essência ela faz parte do que se deseja. Então, uma coisa, logo que a gente que foi iniciada a empresa, né, que aí eu trouxe sócios também para estarem com a gente, né? Hoje eu tenho uma sócia remanescente, que é a Cidinha, mas houveram outras pessoas que também passaram com a gente, mas nós fizemos tipo um pacto, né, onde a gente escreveu a filosofia da empresa. É interessante que essa filosofia, nós já tentamos revisar ela por muitas vezes e nunca mudamos uma palavra nela, porque ela realmente refletia assim, essa essência da eficácia, do atender bem, do respeito ao cliente, de buscar protagonismo através do conhecimento, do treinamento, da valorização das pessoas, né? Do lucro até, porque não? Hoje, né, muitas vezes as pessoas têm receio do lucro, né, do sucesso da empresa. E é importante isso, porque o lucro ele leva a possibilidade de partilha, ele leva a possibilidade de reconhecer o papel de cada colaborador e que ele também participe do resultado disso. Então, isso foi importante, que hoje nós temos colaboradores ali que têm muitos anos, desde a fundação da empresa, então temos os nossos dinossauros ali, né? Dentre 230 e poucos funcionários que a gente tem, e estamos no Brasil todo hoje, né, fazendo hospitais, shoppings e outros empreendimentos, né? Então, mas eu acho que tudo nasce da essência, da vontade de fazer, de não pular etapas, degrau a degrau, né, respeitar
as fases, né, de crescimento de uma empresa, porque às vezes a gente cresce mais, o comercial vende mais do que se consegue fazer, ou isso tudo precisa ter um certo equilíbrio, né? E o crescimento é natural, ele acaba vindo desse desempenho que vai se buscando, né? Então, e tudo hoje, na certeza que nós somos administradores, né, pai? Se a gente não confiar naquele que nos inspira, né? Então Deus vai inspirando, vai colocando coisas, não vai por aí. Muitas propostas no caminho de uma empresa aparecem, muitas propostas, às vezes propostas que não são tão republicanas assim, então a gente tem que saber dividir e não ir pelos caminhos que a gente vá se arrepender. Então, tenho certeza assim que Deus abençoou muito, porque escolhemos também caminhos que nos orgulharam, né? Isso é muito importante. E como é importante, Orlando, ter a consciência em todo empreendedorismo que somos administradores. Porque o administrador ele precisa estar atento à vontade do dono, né? O que o dono deseja. Então, aí vamos conectar com os princípios, com os valores. Como faz bem, como faz diferença. Toda vez que isso no empreendedorismo da família, do seu matrimônio, empreendedorismo na igreja, na vida de comunidade, sempre atento. Qual é a vontade do dono, do Senhor? Eleger o Cristo como o Senhor da nossa vida. Isso na vida da empresa, como o Orlando lembrou. Houve um tempo que se achava que ter lucro era pecado, né? Não, através do lucro você gera oportunidade do emprego, de cuidar bem do funcionário, com todos os seus encargos, né? De fazer a partilha, fazer a caridade, de investir. A empresa deve investir porque Deus lhe deu esse dom. E Ele espera o quê? Que ele se sirva desse dom, gerando mais empregos, mais oportunidades, né? Eu acredito que a empresa ela precisa retribuir. A gente não tem que fazer favor para os funcionários, para os colaboradores, né? Então, eu dou cesta, dou isso, dou aquilo. Não, nós temos que, cada um, gerar condições para que ele cresça e para que ele possa adquirir, com a força do trabalho dele, a posição que ele almeja. Então, isso é muito importante. Então, o treinamento é aberto. Hoje nós temos mais de 20 pessoas que fizeram faculdade pela empresa. Olha aí. Que a empresa pagou, tem um método para isso, né, de retenção também. Mas, enfim, há a possibilidade do avanço, né? Existe uma possibilidade de acesso e uma possibilidade de remuneração em função do que é feito. Então, isso leva a uma longevidade grande. Inclusive, nós temos momentos assim que, em partilhas, alguém me fala, mas se você treina, você perde a pessoa. Eu discordo, porque se você não treina, você morre. Então, você precisa treinar, você perde alguns, né? Eu acho que, inclusive, nós somos o maior formador aqui em Rio Preto, que várias empresas que existem, se for ver a origem, passaram por lá, tal. Mas a gente treinou concorrentes já, então assim, até para elevar o nível do mercado. Então, quando o mercado tem uma qualidade, você acaba vivendo numa situação de concorrência mais leal. Então, essa questão é muito importante, né? Treinar, investir. O maior patrimônio que as empresas têm não são o que pode ser comprado, porque computador, carro, tudo se compra e se faz estrutura. Mas pessoas e pessoas engajadas, pessoas motivadas a isso realmente leva tempo. É o maior patrimônio. Isso é igual, você me fez lembrar aquele acontecido o que ganhou primeiro no Brasil, produção de milho. E numa entrevista perguntaram para ele qual que é o segredo para ganhar como melhor produtor de milho, a melhor produção. Ele falou, meu segredo, eu pego as mesmas sementes que eu planto e eu também reparto com os meus vizinhos, porque aí lá o beija-flor, os pássaros que vão lá, os vizinhos, eles vêm na minha, e aí eu tenho uma boa qualidade com os talentos que a gente já tem naturalmente,
e ele foi o ganhador. Ou seja, ele preocupou em cuidar dos vizinhos. Não foi aquela atitude, não, a melhor semente é minha e dos vizinhos que se viram, né? Então, como que é o retorno, né? Eu tenho muitos funcionários que já saíram da empresa, mas que a gente reserva ainda aquele carinho, e eles também. Então, nessa reciprocidade, muitas vezes eles vão trazer obras para a gente depois, vão trazer retornos, né, de indicações, de um monte de coisa, porque sabe a maneira do trabalho que é feito. Então, a gente nunca perde por apostar no ser humano, por apostar nas pessoas. E mesmo que um dia uma pessoa decepciona, esquece isso, pensa no todo que vale a pena. Isso não é uma questão de generosidade do diretor da empresa, não é isso. É uma questão de inteligência emocional e inteligência financeira, porque isso dá retorno para uma empresa. Não tenha dúvida. Eu atendi semana passada um empreendedor na área automobilística. Ele trouxe, né, que estava assim, muito sentido. Ele dispensou um funcionário que ele vinha chegando assim, sem sobriedade, né? E na área dele falou, não tinha como ficar ali, dispensou, né? E depois, fazendo uma caminhada para um certo lugar aí na cidade, ele viu esse funcionário, ex-funcionário, né, parado ali, cabisbaixo, e parou para conversar. E aqui esse funcionário estava ali e disse, começou a conversar e falou, olha, o senhor salvou minha vida, porque eu estava agora decidido a tomar uma atitude com a minha vida. E aí o ex-patrão começou a ouvir, mas o que está acontecendo? Ele falou, olha, meu pai está com Alzheimer, a minha esposa com câncer, eu perdi um filho, e foi lembrando toda a situação, e aí o patrão recontratou, né, para cuidar dele, para ver que aquela situação que ele chegava sem sobriedade era fruto de todo um sofrimento que ele não soube lidar, né? E a empresa também não soube ouvir, tentar conhecer. E você tem na sua empresa algumas experiências, podia trazer uma delas aqui? Nós temos um programa que chama-se Enfrentamento Acolhedor da Dependência Química. Então, assim, é um programa de qualidade de vida onde a gente faz um monitoramento, mas também um acolhimento. Então, é um programa que se inicia após a entrada do colaborador na empresa. Então, muitas vezes, o colaborador entra e existe um problema relacionado a isso, e a empresa acolhe esse problema. Então, nós temos várias pessoas que passaram por internação após entrar na empresa, ou foram assim despertados ao risco disso, e de uma forma muito preventiva, muito acolhedora, vamos dizer assim, tiveram um amplo sucesso. É um programa que todo escrito, documentado, né? Tem toda uma técnica nisso também. Tem a Janaína, que é a nossa enfermeira responsável, tem os psicólogos que participaram disso, né? Ressalto aqui a Juliana, Lucas, né? Hoje a Márcia junto também. Então, enfim, temos... E uma coisa que é feita com muito carinho, muito acolhimento, muito sigilo, e que tem um índice de sucesso muito alto, muito além de uma clínica, muito além de uma clínica. Não porque nós somos melhores, porque nós detectamos no trabalho um momento de início. Então, nós detectamos muito o abusador, onde ele está vivendo só o benefício do uso da dependência química, né? Porque é muito prazerosa a princípio. O efeito colateral, quando ele aparece, ele já tirou muito condição de trabalho daquela pessoa. Então, essa fase de intervenção faz toda a diferença, onde a pessoa passa por uma seleção e tem esse tratamento. Apesar de a gente estar falando disso aqui,
isso é uma coisa totalmente sigilosa dentro da empresa. Eu não fico sabendo, eu recebo índices, recebo dados estatísticos ali, né? Mas hoje é um programa totalmente sigiloso e ninguém fica sabendo que isso aconteceu. Até convido os empresários, quem quiser conhecer isso, está aberto, é algo que a gente desenvolveu a partir de experiências nossas na pastoral carcerária, a partir de experiências na pastoral de sobriedade, clínicas de recuperação e coisas a mais que a gente foi buscar, inclusive com alguns benchmarking com outras empresas que faziam coisas semelhantes, e a gente pôde fazer de uma forma adaptando assim, princípios cristãos e que vieram fazer a diferença também. E olha, isso é a doutrina social da igreja, aplicada na empresa. Né? Então, olha, entre em contato com Orlando, Arcontemp, pode até, como a pessoa entrar em contato? Não, liga para nós, fala, né, na Arcontemp, a gente tem todo um corpo técnico disso também. E às vezes o empresário fica preocupado que isso é custo. Eu vou provar para ele que isso não tem custo. Isso, na verdade, recupera a produtividade e traz lucratividade também para a empresa. Né? Na verdade, a gente nem pensou em lucro quando pusemos isso, mas o ser humano é tão bom, né? Ele é tão, o potencial, a potência de cada pessoa é tanta que ela retribui com lucratividade, ela soma demais na empresa em relação a tudo que ela pode produzir e tudo que ela deixaria ou está deixando de produzir por uma situação momentânea ali que precisa de uma certa orientação. Olha, quantas práticas da empresa a favor da imagem e semelhança de Deus, né? E que há um retorno. Toda vez que nós cuidamos da obra-prima de Deus, o retorno virá, porque Deus saberá muito bem recompensar os seus justos. Nós precisamos compreender as maneiras que Deus nos cuida. Deus vai nos cuidando na harmonia, na família, no matrimônio, a paz, a responsabilidade dos filhos, que assume também com muita vontade, determinação de se preparar para a sucessão em todos os níveis. Tudo isso é os gestos de amor de Deus. Nós precisamos enxergar isso daí. Então, olha, tem faculdades, né? A empresa ali incentiva e assumem o pagamento, né, do curso, e depois dá todo um retorno, mas sem que sufoque o funcionário, né? Depois também a prática daqueles que passam pelas dependências, querendo recuperar-se, a empresa está junto, sem ter o risco de perder o emprego. Né? Essa a essência do programa, a maior adaptação que nós fizemos em relação ao benchmarking que fizemos com outras grandes empresas que praticam isso, foi exatamente esse. Esse item nunca será e nunca foi um filtro. Inclusive, as únicas pessoas que não têm o direito de demitir uma pessoa as pessoas que cuidam desse programa. Então, ela pode fazer qualquer ação, menos a demissão. A pessoa somente é demitida se o chefe dela, o gerente dela, assim determinar, mas por outros motivos. Pode ser até um motivo que seja consequência desse primeiro, mas nunca será por esse primeiro, mesmo porque essas pessoas nem se conversam a respeito. A pessoa nem fica sabendo que existe esse cuidado nesse assunto. Perfeito. E para ver que essa prática, né, liberta o empresário, a empresária de algumas angústias. Eu atendo vários empreendedores, empresários que vêm para uma partilha e como a gente sente que há uma angústia deles quando chega em casa. E eu lembro, precisa ser bom empreendedor nos negócios, mas em casa que é o lugar do rochedo, da família, aí chega em casa e não conversa com ninguém, se fecha. E se vai conversar, já é uma confusão, né? Porque quem está em casa quer a atenção, quer o carinho. Não fala comigo, né? E como que é esse empreendedor que
Você leva a empresa para casa, que são experiências bonitas, né? Para serem partilhadas. Ou como que em casa é o empresário, é o esposo, é o pai, né? Eu imagino que a partilha ela tem que existir, assim, eu não gosto de levar a rotina, né? Porque a rotina ela realmente é maçante, mas tudo que é estratégico, tudo que gera uma necessidade de opiniões e de condução, a gente partilha. Uma coisa que, assim, que me alivia muito, me facilita muito, é que eu me preocupo com a semente, com semear, mas não preocupo muito com o crescimento dessa semente. A gente tem que ter a noção de que a gente só pode fazer a ação, mas o resultado da ação, muitas vezes, não depende de nós somente. Então, tem que fazer o que é possível. Então, eu estou lá muito apertado, muito preocupado com alguma coisa, aí Senhor, fiz desse jeito, agora o resto é com o Senhor, né? E é interessante como vem respostas. Então, às vezes eu estou numa região, vou lá, pego um serviço, uma obra naquele local, naquela cidade. De repente aparece uma outra que veio por outro caminho, não tinha nada a ver, mas me favorece. Às vezes a minha logística aparece 3 coisas ali e se somam coisas que é interessante a providência, né? Quando a gente coloca na mão da providência essas questões da empresa, né? Ele vai suprindo. Então, em casa, a gente trata muito disso, mais estratégias, mais questões vinculadas ao macro, não muito assim a rotina, aquilo que talvez seja mais estressante, né? Porque a gente precisa também, tem muita coisa para regar dentro de casa, né? Para construir ali, né? E o regar dentro de casa, agora eu vou fazer não combinei com Orlando, mas fazer uma revelação, hein? Se preparem que vai ser uma revelação. Que eu conto, o milagre não conto os santos, né? Mas nas celebrações do batismo, eu sempre trabalho a reflexão que o pai e a mãe precisam ser pai e mãe, né? Aquele que decide, aquele que escolhe. E eu falo, eu conheço um pai aqui na comunidade que ele decide, já tem filhos formados na faculdade, e me lembro de um certo momento que nós conversamos e você partilhou, olha, tem meu filho, às vezes não quer ir na missa, mas eu digo, até que você depender de nós, você vai à missa. Verdade. Então eu dou esse testemunho, estou revelando. O senhor tá com memória boa, né? Não, eu acho o seguinte, né? Eu penso que nós temos que ter as nossas convicções. Então, essa questão, meu filho vai escolher, outro vai escolher, eu acredito que está muito mais associado ao que a falta de convicção dos pais do que realmente isso. Então, hoje fica tudo volátil, tudo muito fluido, e tudo é possível, tudo vale, né? Então, assim, eu acredito e falo para os meus filhos o seguinte, isso dá certo. Eu sei que todo o esforço dá certo, eu sei que a gente ir por esse caminho dá certo, isso e aquilo. Muitas vezes eles não vão seguir esse caminho, né? Mesmo porque eles têm que ter essa liberdade geral, né? Eu nunca convidei, por exemplo, para vir para a empresa, né? Nunca convidei para fazer o que eu fiz do ponto de vista profissional. Isso eu deixei bem aberto. Mas a minha convicção de cristão, eu sempre levei junto, tal. Então, meu filho, né, nós conversamos isso, e ele tem alguns combinados, então, mesmo morando fora, ele tem que ir à missa semanalmente, ele tem que... Aí, depois, lá na frente, depois do exemplo, do que ele absorveu disso, ele toma as decisões dele, né? Mas eu acho que a convicção nossa tem que ser mostrada, porque é uma forma de evangelizar, é uma forma de... Não uma imposição, mas pelo exemplo. Não adianta eu falar para ele ir, eu não vou, né? Então, e é interessante que o fruto do exemplo ele acaba levando, né? E vê que isso realmente dá resultado. Ficaram sabendo, hein? Quem é? Eu sempre lembro. Esse é o pai que nós precisamos nos inspirar. E falando dessa dimensão da fé, o Orlando está aí engajado, empreendendo a fé, e uma das realidades que nós sabemos que Jesus vai nos perguntar no dia de nós vermos
ele frente a frente, né? Jesus diz, eu estava preso e fostes me visitar. Né? Nos nossos trabalhos, é comum a gente dizer, o que você vai fazer lá? Eu vou levar Jesus para as pessoas. Como que você compreende isso na pastoral carcerária? Na verdade, o senhor fez a pergunta-chave, hein? E muitas vezes a gente acha que vai levar Jesus, né? Mas eu vou deixar bem claro, nós visitamos as cadeias, né, na pastoral carcerária, mas nós não vamos levar Jesus, mesmo porque ele não me pediu para levar Jesus lá. Nós vamos encontrar ele lá, que tem uma certa diferença nisso, né? Porque quando a gente vai levar, a gente vai acima olhando para baixo, né? Quando a gente vai encontrar, talvez a gente muda um pouquinho, né? E a primeira missão nossa não é converter ninguém. A primeira missão nossa é se converter. Então, se a gente mudar nós mesmos, né, talvez aí a gente tenha condição de ser exemplo para que alguém também possa se inspirar nisso. Mas a gente sempre diz lá, a gente não veio trazer Jesus, a gente veio encontrar ele. E depois que a gente for embora, a gente não vai levar ele com a gente também, ele continua com vocês. Então esse é um ponto importante, né, que faz toda a diferença, inclusive na abertura de coração para fazer essa visita. Perfeito. Olha essa realidade do chamado, né? O chamado para a gente encontrar. É o que Jesus disse, eu estava nessa situação. Estava doente, estava preso, e você foi me encontrar, foi me restaurar. Por isso, Orlando, é fundamental no empreendedorismo da fé ter o engajamento. A gente engajar em algumas situações onde Jesus está dizendo, eu estou ali. E nós sabemos o que Deus vai nos perguntar no dia do julgamento. Já pensou se um advogado soubesse que o juiz fosse perguntar no dia da sentença? Ficaria muito mais fácil ele preparar, né, a defesa. Nós, você, nós sabemos o que Deus vai nos perguntar. Vamos nos preparar. Às vezes a gente preocupa tanto que evitar o pecado. Não preocupa com o pecado, preocupa em conectar a sua vida com a graça, com a fonte, com o amor, com a prática de Jesus. Porque aí o mal não tem espaço. Por que o pecado vai tendo espaço na nossa vida? Porque a gente não conecta o suficiente com a graça, com o amor. Então, pastoral carcerária. Por exemplo, eu quero fazer parte da pastoral carcerária. Como o discernimento de saber qual o perfil do agente? Será que... porque eu não... eu visitar os presídios eu não tenho coragem. Né? Mas tem tantas outras possibilidades. Na verdade, nós vamos, inclusive, ter uma formação... No dia 18 e 19 próximos, na paróquia Nossa Senhora do Brasil, 20 horas, né, aqui no salão paroquial. E nós vamos falar um pouco para os iniciantes, né? Vamos falar para todos aqueles que desejam, né, entender isso. Mas o que nós podemos dizer é o seguinte, que Jesus, certa vez, ele falou assim, perguntaram onde ele morava, não sei o que e tal, vinde e vede. Então, todas as realidades relacionadas à pastoral carcerária, quando a pessoa vem e vê, ela acaba desmistificando muita coisa. Então, por exemplo, essa questão do medo, do receio, é incrível como... essa é a coisa que se desfaz mais rapidamente, porque, vamos dizer assim, o nosso maior problema na pastoral carcerária ele está relacionado com o irmão mais velho daquela parábola do pai misericordioso, né, que a gente conhecia como filho pródigo. Né? Então, o irmão mais velho que naquele momento ele se recusa a entrar na festa, né? E é interessante que a parábola acaba e nós acabamos não sabendo se o filho entrou ou não. Então, nos dá a margem da dúvida que ele entra, né? Então, é isso que nós queremos também, porque esse profetismo da visita, o que Jesus nos chama, é muito importante, né? Para a gente realmente fazer isso. Mas, vamos lá, a visita, nós podemos visitar os familiares,
a partir desse movimento em relação à visita, a partir disso, a gente consegue entender o que precisa ser feito. Você vê Jesus, nesse movimento dele, né, uma parábola que muito inspira a própria ação da pastoral carcerária, é aquela parábola da samaritana, que nós vimos há pouco tempo, né, agora na Quaresma, onde Jesus está na Samaria. A gente precisa entender geograficamente ali que o caminho preferencial dos judeus era diferente, era até um pouco mais longe, mas ele não, ele passou pela Samaria. Ele fez essa opção. Senão, ele não encontraria aquela mulher samaritana. Então, talvez a nossa opção também, quer dizer, eu preciso, como que eu vou visitar uma pessoa que está presa se eu não vou até o presídio? Né? Então, eu preciso tomar essa decisão também de caminho. Né? E a partir dessa decisão, muitas coisas aparecem. As pessoas perguntam, o que eu vou falar lá? Eu não sei o que eu vou falar. A pastoral carcerária não é uma pastoral de falar, é uma pastoral de escutar. Então, a pessoa que está numa situação de prisão, ela escuta só ordem e tudo, ela está, vamos dizer, o que ela precisa é alguém que escute. Então, é uma pastoral de escuta. É claro que nessa escuta vem a confiança, vem a partilha do evangelho, vem tudo, né? Mas é uma pastoral de escuta. Na sua visão pastoral, qual é o erro maior que você vê do filho mais velho na relação com a pastoral carcerária? Então, eu acredito que o filho mais velho, ele não deu abertura, né, o julgamento do irmão. Né? Vamos dizer assim, se Jesus viesse hoje, será que ele seria condenado? Né? Porque Jesus viveu uma situação marginal, né? Mesmo não estando no pecado, mas ele tem toda uma situação desde o nascimento, que se José não assumisse aquele filho, né, ela seria apedrejada, provavelmente, né, e poderia ter... Aí depois ele vive fugindo. Você vê, José era um homem trabalhador, um homem previdente, ele não era uma pessoa desprovida de algum recurso, era uma pessoa simples, pobre, mas não era desprovido. Né? Por que ele não arrumou um lugar para o filho nascer? Porque ele era alguma pessoa imprevidente? Eu acredito que não. Né? Com certeza, alguma hospedagem ele tinha dinheiro para pagar, mas não tinha aquela hospedagem. E ninguém abriu um espaço. Né? Então, por isso que ele nasceu numa manjedoura. Aí depois ele tem que correr, ele vai para uma cidade, vão matar as crianças. Imagina aquelas mulheres que perderam as crianças, né? Como que é isso? Como que eles viram Jesus? Aí ele se exila no Egito, quer dizer, sempre uma visão marginal. E nós temos uma certa dificuldade, né? A gente muitas vezes lê o Evangelho de uma forma muito literária, muito floreada, sem que a gente se coloque exatamente naquele momento, naquela situação. E aí o dia a dia nosso é isso, muitas vezes julgamentos, muitas vezes, né? E não dá aquela abertura, né? É tudo bandido, é tudo isso, é tudo aquilo. É claro que a pastoral e todos os membros da pastoral não aprovam o mal, o crime, o que aconteceu, mas existem as pessoas ali. Existem motivações, existem omissões. Então, tudo isso é uma maneira de se pensar. E eu diria assim, muitas vezes a gente não sabe o que fazer numa situação ou outra. É muito importante a gente se atentar à mística. Então, se a gente eventualmente não sabe exatamente o que fazer, vem a pergunta, mas o que Jesus faria? O que ele fez? E aí, talvez, mesmo que eu não concorde naquele momento, mesmo que eu não esteja aberto totalmente, eu acho que essa pergunta me traria algumas respostas interessantes. Então, assim, eu talvez não sei exatamente porquê, mas é o que Jesus faria. Então, vamos nesse caminho que ali na frente a gente vai descobrir que vai dar certo.
É a postura de Jesus diante da mulher, que foi pega em adultério. Jesus o quê? Se abaixou para acalmar os ânimos, e depois de uma reflexão, é que ele diz: quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Mas ele, no momento de uma encruzilhada, ele reflete, abaixa, apaga a poeira. Né? Então, dia 18, 19 agora de abril, a próxima semana, teremos a formação para agentes da pastoral carcerária. Precisa fazer inscrição? Como que... nós estamos, quem quiser fazer inscrição na secretaria da paróquia, mas está aberto, né? A gente, na hora que o coração tocar para isso, a partir de 18 anos. Se alguém quiser vir até a formação para aprender já tal, mas a partir de 18 anos, que é o que limita também a entrada na unidade prisional. Em que pese que existem depois, nós vamos falar sobre isso, outras possibilidades de trabalho na pastoral, seja com cartas, seja com vários tipos de apoio e campanhas que são feitas. Né? Então, nós precisamos entender que a situação prisional ela é uma situação limítrofe. Ela acontece em função de várias falhas e omissões. Né? Então, provavelmente, a família falhou, a igreja falhou, a sociedade falhou, a escola falhou, tudo, e aí chega a uma situação de prisão. Então, a gente precisa ter esse entendimento também do que isso, como que funciona isso. Né? Sim, então a resposta de uma restauração passa por ser presença. É difícil dizer que a gente amamos alguém ou amamos uma causa se nós não somos presença. Né? Então, nesse trabalho, as visitas acontecem finais de semana, como que é essa relação também com os presídios, as diretorias? Nós acabamos visitando toda semana a unidade prisional. Então, aqui na nossa diocese, nós temos 4 unidades prisionais. Nós temos o CDP de São José do Rio Preto, que é um centro de detenção provisória. Nós temos o CPP, que é o Centro de Progressão Penitenciária. É o que a gente chamava, era o antigo IPA, né, que era o semiaberto. Nós temos também um modelo que é o CRF, é o Centro de Ressocialização Feminino. E temos em Icém uma outra unidade CDP que fica naquela cidade, né? Que é Centro de Detenção Provisória. O CRF, inclusive, que é um centro de ressocialização, é um modelo que foi inspirado e discutido a partir de ações da pastoral carcerária. Então, é um modelo assim, de ressocialização muito humanizado, muito mais assertivo, e fazem parte das ações institucionais da pastoral carcerária. Por exemplo, a Central de Penas Alternativas, a Central de Apoio ao Egresso, também a própria implantação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, tem muita ação da pastoral carcerária nisso. Enfim, né, hoje nós temos ações da parte jurídica, então temos o Walter e a Helenir, inclusive da paróquia, que nos assessoram nisso, mais a equipe que firmamos convênios para efeito de trabalho, para eles terem trabalho para egressos do sistema, que tudo isso leva a uma ressocialização. Então, temos também parcerias com Casa do Surineu, a Missão Amor que Cura, várias outras questões que levam a gente a tratar a integralidade do ser humano que está ali, preso. Né? Importante isso também, viu, Padre Ernesto? Ali nós temos pessoas, elas estão presos. O preso não é um substantivo, é uma condição adjetiva. Né? Sim. Ele não é preso, ele está preso. Então, ele é um filho de Deus, ele é uma pessoa que
que tem dignidade, é sujeito dessa dignidade que precisa ser resgatada para que ele possa dar os frutos que Deus quer na vida dele. Tem alguma experiência, Orlando, que entre tantas experiências, mas uma que te impactou ao longo desse período, que você sempre lembra, de repente, deve ter algumas experiências, ou muitas, de injustiça e que lá falou, puxa vida. Eu tenho muitas experiências dessa. Então, por exemplo, um caso que me salta aos olhos é um caso de uma pessoa que foi presa e que o nome dela não constava no processo. Ninguém relacionou ela em nada. Então, a pastoral fez um trabalho jurídico nisso e, realmente, o que foi o problema? Existia um desmanche que ficava próximo à casa que ele morava. Ele morava numa casa cedida, ele era um pintor, tinha lá um compressor de pintura, tal, e com a família, tinha 2 filhos, a esposa, tudo. E tinha mais uma pessoa que morava nessa chácara, e tinha um outro lado dessa propriedade que aconteceu um desmanche. E pegaram todo mundo. E nessa questão, ele ficou 4 anos preso, depois ficou mais tempo, foi condenado. O nome dele não consta no processo. Olha só. Tanto que, posteriormente, ele foi absolvido, só que ele já tinha cumprido pena. Foi provado tudo isso que a gente viu antes e tentou. E era uma ação onde o juiz queria pegar algumas pessoas que realmente estavam envolvidas nisso, jogou a rede maior e não soube individualizar a conduta, né? Mas, infelizmente, nesse caso, a gente deu um apoio para a família toda, ele acabou perdendo o vínculo familiar com a esposa, com os filhos, e destruiu a vida dele, essa situação. Então, essa mas a gente tem muitas questões muito semelhantes assim, né? Infelizmente, a nossa justiça, por ser uma justiça provocativa, quem tem mais recursos para fazer essa provocação, né, consegue recursos, ações, não sei o que e tal, né? Aí consegue avançar. Então, a justiça é mais justa para quem consegue provocá-la melhor, né? Então, assim, isso, a questão financeira impera nisso, né? Ele vai ter um bom advogado, ele vai ter mais recursos de buscar os direitos dele, né? Orlando, advogados podem fazer parte da pastoral? Podem fazer parte. Advogados, né? A gente não divulga muito isso lá dentro, mas temos advogados que trabalham com a gente, né? Mas todas as profissões, todo mundo que tenha esse aperto ali no coração, né? Porque é um chamado desafiador que Jesus nos faz, né? Na verdade, Jesus nos desafia a cada dia, né? Mas naquele momento, estive preso e me visitaste, né? Jesus nos chama, identificando que a fé não se mede pelos benefícios, mas sim pelos compromissos. O senhor vê uma coisa, Jesus falou para uma única pessoa que, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Falou isso para essa pessoa. E essa pessoa, assumidamente, falou assim, eu estou aqui sendo crucificado porque nós merecemos, falou para o parceiro dele. Você fica zombando? Nós merecemos, porque o outro zombava, né? Então ele assumidamente, a punição dele estava sendo justa, segundo ele. E ele pede clemência para Jesus, Jesus fala, ainda hoje estará no paraíso. Quer dizer, tantos santos, tantas pessoas santas, né, que com certeza estão lá também, mas Jesus se preocupou em falar isso para essa única pessoa. Então, assim, isso vem se somar à mística. Então, se a gente condena e exclui, talvez nós não estamos tão parecidos com esse Jesus, né? Esse Cristo que nos ama. E desse encontro de Jesus lá com Dimas, né, no alto da cruz, fica claro para nós
que Deus deseja nos restaurar, nos salvar, nos perdoar, mas o único pecado que Ele não consegue perdoar é aquele que não se admite. Pode ver, lá eram 2 ladrões, né? Um na arrogância, olha, desce daí, você é filho de Deus, salva nós, se é filho de Deus, você é o Senhor. E já o outro disse, lembra de mim, nós merecemos estar aqui, mas o Senhor não. Lembra de mim quando estiver no céu. Ou seja, é claro o exemplo de um que foi para o céu e o outro que perdeu o céu, né? Olha aqui que é uma santidade conquistada em segundos, né? Por isso que ele é o bom ladrão, né? É o que fala, é o bom ladrão. Né? O bom ladrão. E olha, não percamos a oportunidade. Até no último respiro de vida, há a possibilidade da salvação. Porque o nosso Deus é misericórdia, nosso Deus é salvação. E Jesus deixou claro, eu não vim para fazer minha vontade, vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que todos sejam salvos. E abraçar a salvação é cuidar das obras de Jesus, é cuidar de onde Ele se deixa encontrar. E uma das realidades são os nossos irmãos encarcerados. Né? E aqui no nosso município, tem quanto na nossa região, que a presídio que a pastoral atende ou deveria atender? Então, são 4 presídios, né? Eu acredito que nós tenhamos em torno de 6.000 pessoas nesses estabelecimentos. Né? A pastoral carcerária não é um grupo muito grande. Inclusive, eu estou coordenador há um bom tempo já. Né? A gente tem trabalhado muito a formação de pessoas, temos tido novas coordenações, divisão desses trabalhos. Então, isso tem tido um grande crescimento. Até agradeço, né, ao senhor, né, por esse empreendedorismo de convite, né, o dom do convite, né, que é uma das grandes qualidades que eu vejo, né, no Padre Ernesto. E é interessante como o senhor vai despertando pessoas, né, e isso é muito bom. Excelente. Olha, então dia 18 e 19 agora de abril, já marque na sua agenda, venha para essa formação. Eu espero que um bom número aqui da comunidade e também de quem está nos acompanhando para essa formação, ou seja, se preparar, se documentar para ser um agente da pastoral carcerária. Precisamos fazer esse trabalho, ganhar mais espaço, mais corações, para que a gente faça essa experiência já aqui e agora do que é o céu. Né? O céu é um esvaziamento nosso para enxergar o outro. E é aquele tema da campanha da fraternidade, né? Eu vi, senti compaixão e cuidei, fiz algo, né? Em favor dos encarcerados. Orlando, olha aí, nós estamos aí já com 52 minutos. Tá? Temos que marcar mais podcast para a gente, após a formação, contar um pouco das experiências. Venha fazer parte. O reino de Deus foi inaugurado por Jesus. E as injustiças que ele combateu lá, ele espera que nós continuemos sendo essa voz, né? A voz do Senhor. Como dizia São João Batista, eu sou a voz que clama no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, endireitar suas feridas. Esse é o nosso trabalho, de ir ao encontro para encontrar Jesus. Né? Orlando, nós acabamos de passar aí pela Páscoa. Gostaria que você deixasse uma mensagem de Páscoa, 8ª da Páscoa. A Páscoa, como o Natal, é um dia para ser celebrado em 8 dias, né? Por isso é 8ª. Né? Então, a todos que nos acompanham, que deixem uma mensagem de Páscoa e uma mensagem também de ser parte dessa igreja onde nós amamos tanto, que é a igreja que tanto espaço nos oferece para viver a nossa fé. Que essa Páscoa possa ser também um momento de passagem nosso para uma vida, né, mais aberta ao Cristo, né, mais aberta à família e a aos chamados, né, que Ele nos faz. Tantos chamados, né, que vêm por um, vêm por outro e que podem nos conduzir a essa vontade de Deus. Né? E também agradecer a todos que têm apoiado a pastoral, agradecer cada membro, minha família, né? Em especial a Juliane também, que me dá tanto apoio nisso, né? Meus filhos, apesar do que eu falei que ele tem uma dificuldade com a minha, mas assim, a ida na igreja e tal,
Mas é interessante como a nossa participação constrói um caráter, constrói uma conduta, né, que muito nos agrada. Então, esses são os bônus, né? Temos muitos bônus nisso. Então, que a Páscoa seja um momento assim de virada para muita coisa boa na vida de cada um, que possa ressurgir a esperança de cada aspecto da vida seja renovada. Amém. Que bom. Agradecendo a Orlando, agradecendo a todos que estão nos acompanhando. Enviem esse link para que outras pessoas possam também saborear esse nosso bate-papo sobre esse tema tão importante, a dimensão carcerária, esse trabalho pastoral e o empreendedorismo. Do Orlando é uma empresa que tem iniciativas e práticas que vem dando certo também de restauração da vida dos colaboradores. Então, a todos, uma excelente oitava da Páscoa, que possamos caminhar ressuscitando entre nós esse jeito de encontrar Jesus nos gritos e no dia a dia da vida. Fraterno abraço a todos.